Muito bem, família. Estamos ao vivo para mais uma transmissão por este canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa transmissão aqui. Pensaram que iriam calar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Pensaram que iriam prender o presidente Jair Messias Bolsonaro. Porém, Donald Trump tira o coelho da cartola e vai para cima agora com todas as suas forças. Eu tô falando aqui que isso só é a pontinha do iceberg. Os 50% da taxação não é nada ainda daquilo que está por vir. Por incrível que pareça, todo mundo está vendo, a imprensa internacional está vendo, Donald Trump está de olho, todos nós estamos vendo a canalice, a patifaria que está sendo feita com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Porém, existe um ponto final que foi dado agora, acaba de acontecer agora, um ponto final nessa tirania disfarçada de democracia, nessa ditadura disfarçada de sociedade democrática. Família, vem comigo na matéria, temos muita informação para passar para vocês. Eu tô falando aqui várias vezes, senta o dedo no like, compartilha para o máximo de pessoas possível, porque aqui a verdade dos fatos é literalmente na velocidade da web. Muitos aí podem ficar até com raiva, porque aqui doa a quem doer. Eu não tenho rabo preso e vou falar tudo agora. Então já se inscreva no canal, compartilha. O algoritmo aí a gente sabe que existe já há um bom tempo uma censura velada. Então vou pedir todo mundo aí, se possível, compartilha, pessoal. Não custa nada. Joga nos 5 grupos aí, precisa mais do que isso. 5 grupos aí que você tiver do WhatsApp, grupo da família. Dá o joinha aí, responde a enquete se você tá sabendo. Compartilha para geral. Dia 8 agora será, ou melhor, dia 3. Dia 3, tá chegando o dia, tá chegando a hora. Manifestação em todo o Brasil. Eu moro no interior, estarei deslocando daqui até Belo Horizonte. Então, se você puder, nos ajude aí também. Qualquer valor através do Pix para que possamos estar chegando até lá. Vou colocar o Pix na tela aí para quem puder, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não vai me mandar nada aqui que vai te fazer falta, beleza? Não me manda nada aqui que vai te fazer falta, só se você puder mesmo. E vem comigo aqui porque isso é grave, a gente vai trazer aqui as informações, compartilha para o máximo de pessoas possível. Já vou entrar nesta matéria aqui, ó, preste atenção. O Trump, família, ele tá disposto a pesar a caneta. Preste atenção, Donald Trump vai pesar a caneta em 100%. Escuta o que eu tô falando aqui, pessoal, para depois não vir falar que é fake news. Escuta isso aqui hoje, na data de hoje, eu afirmo para vocês aqui, se esse pessoal da canhota, né, as autoridades, eu sou a autoridade, entre aspas, aí do Brasil, não baixar a guarda, se esses caras não recuarem, o Trump vai pesar a caneta. Aí vai ser tarde demais. Aí não vem querer negociar, tá não. Eu já falei e vou voltar a falar, o Trump já arrepiou e na consciência do Trump foi uma afronta ter colocado essa tornozeleira no Bolsonaro. Porque quinta-feira o Trump fez a carta direcionada ao barbudo, inicia a carta falando do Bolsonaro. Literalmente ele fala que o Lula é corrupto, o Bolsonaro não é. Lula é perseguidor dos opositores, Bolsonaro nunca fez isso, nem mesmo da própria imprensa. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo, não? Tem gente que está dormindo ainda. A questão não é, colocou a tornozeleira, isso aí, sabe o que está acontecendo? Eles jamais, preste atenção, eles jamais poderiam pegar Bolsonaro rapidamente e pôr na cadeia, não. Sabe qual é a estratégia deles, mas que vai cair por terra? Eu vou te dar 5 estratégias aqui. A primeira é a mais associada, é a que encaixa mais. Vou te dar um exemplo claro e notório. Você pega um sapo, quem já criou sapo aí sabe disso, né? Meu vizinho aqui, ele criava sapo, né? Ele criava perereca, sapo, mexia com criação disso, né? Os restaurantes chiques aí do Brasil afora aí, até do exterior, vende carne de sapo. Você vai pegar um sapo, vai colocar ele dentro de uma... Se vocês quiserem, depois eu posso até vir aqui fazer esse experimento real. Isso é real, é verídico. Você vai pegar o sapo,
Pega um sapão vivo, coloca dentro de uma vasilha com água e leva no fogo. Liga o fogo, a trempe do fogão e deixa no fogo baixo. O sapo vai ficar ali de boa, ó, tranquilo na água. A água vai mornar, o sapo vai ficar ali. A água vai esquentar, o sapo vai ficar ali. Quando o sapo der conta, a água já está fervendo, a pressão dele baixou, ele já está mole e ele não vai conseguir mais saltar, aquele salto alto que ele consegue dar, e ele vai morrer dentro da panela cozido, fervendo. O que estão fazendo com o presidente Bolsonaro e com a população brasileira é exatamente isso. Eles estão cozinhando sapo em água morna. Por que eu estou fazendo essa metáfora aqui? Estou pegando esse exemplo aqui e estou colocando aqui, dando um exemplo bem nítido. Porque eles estão fazendo isso no quesito para não assustar o patriota, para não assustar a população brasileira, para não deixar você arisco, igual um gato, arrepiado. Não, eles querem que você vai acostumando. Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. O povo acomoda na mentira, né? Ah, boba, lá. Né? Eu escutei isso final de semana, a pessoa falando assim, Bolsonaro foi brincar com a justiça lá, ó. Como é que pode isso, gente? Existem pessoas no Brasil que acreditam que o que está sendo feito com o Bolsonaro é tudo dentro da verdade. O teatro, família, isso é um absurdo. Isso é um verdadeiro teatro. É um teatrinho. E agora o Hugo Mota foi lá e em uma canetada só fechou a Câmara dos Deputados. Aquilo que todo mundo falava, né? Entrega a chave na mão do Supremo de uma vez, ele fez. Ele fez porque mais de 80 deputados vieram do recesso para poder ir lá para a Câmara para começar as atividades. O Hugo Mota deu uma canetada só. A pedido de quem? A grande pergunta é essa. Quem foi que pediu? Gratidão, Nadir Santos. Muito obrigado, minha querida. Gratidão aí pela ajuda, tá, Nadir? Tamo junto, minha querida. Deus abençoe. Estarei indo, provavelmente, em Belo Horizonte ou em São Paulo. Vamos ver aí como que vai, o que vai dar pra mim poder ir aí. Mas pode ter certeza, dia 13 eu não vou estar dentro de estúdio, não vou estar em casa, não. Vou estar na rua, pode ter certeza. Beleza? Gratidão às pessoas que realmente estão nos ajudando aí. Então vem comigo, entra comigo na matéria. Entra comigo, eu moro no interior, aqui na minha região não tá tendo manifestação na rua à noite, mas nas capitais, eu não moro em capital, nas grandes capitais, nas metrópoles, já toda noite já começou já. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí. Voltando aqui no sapo, cozinhando sapo em água morna, o que eles estão fazendo com o presidente Bolsonaro e com nós é isso. Estão fazendo a população brasileira de trouxa. Estão fazendo você, trabalhador, você, pagador de imposto, de otário. Eles estão usando o povo como massa, não é nem de manobra, massa de otário. Eles acham que o povo é burro. A mulher virou e chamou 213 tiranos, não sei de onde que ela tirou esse número, 213 pequenos tiranos. Ou seja, se a população não se mobilizar agora, Donald Trump está lá, é uma vergonha. É uma vergonha, eu me sinto envergonhado, um outro país ter que vir aqui. Isso é uma falta de, cara, é uma vergonha nacional. O Brasil está sendo humilhado. É uma humilhação uma outra nação ter que vir aqui endireitar as veredas, sendo que o povo brasileiro tá, ó. Eu vou falar aqui, eu não vou guardar nada aqui hoje, meu amigo. Se você é mimizenta, eu não gosto de ouvir isso, não fica aqui não. Eu vou falar coisa aqui, vai doer, vou bater doído. Não vem com churumela que, não sei o quê. Não, a população tem que erguer a cabeça. Esse negócio tá demorando, eu tô falando isso aqui. O Trump vai fazer a parte dele, irmão, mas se você ficar em casa, se você não der um jeito de sacudir a poeira, arrancar, sair do sofá e ir pra batalha no sentido figurado, eu tenho que falar aqui no sentido... Batalha que eu tô falando aqui, batalhar pelos seus direitos. O Trump já falou. É Bolsonaro elegível. Anistia total e irrestrita. Não tem essa balela de querer negociar e vir falar,
Ai, vamos fazer o seguinte, ô Gumota, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer uma Maria Mole. Ai, vamos fazer uma Maria Mole aqui. 17 anos, vamos arredondar para 7. Pega esse 7, eu vou me segurar aqui para mim não. Estão querendo fazer negociata, família. Não tem como negociar nada. É anistia, anistia geral. E já está demorando, ó. O recado é o seguinte: já está demorando tirar essa tornozeleira do capitão, hein? Já está demorando ter tirado essa tornozeleira do capitão aí, hein? Ontem, vocês viram o que aconteceu ontem? Eu mostrei aqui ontem. Ontem, os camaradas, ó, foi lá 24 horas. 24 horas para poder prender o presidente Bolsonaro. Sobre pena de prisão. O cara virou e falou, ó, sobre pena de prisão, intimou os advogados a dar explicação. Por que o Bolsonaro tá dando entrevista? Por que o Bolsonaro tá mostrando tornozeleira? Uai, família, o que tá acontecendo com a nação brasileira? Tá tímido, o povo tá tímido. Ou a gente sai de casa agora, ou a gente entra venezuelazilação no Brasil. O Brasil vai virar Venezuela. Tá venezuelano isso aqui, né? Na lei, família, a lei Magnitsky, ela vai pegar mais de 80 pessoas. Você não tá entendendo. A lei Magnitsky vai pegar mais de 80 pessoas. Grava o que eu tô te dizendo aqui. Serão mais de 80, irmão. Esquece esse negócio que é só uma pessoa, esquece. Isso aí, esquece. Mais de 80, isso vai lastrar igual uma frieira braba. Não tem esse negócio de querer negociar, não, família. Acabou esse tempo. Acabou esse tempo de negociar. Não existe negociação. Existe determinação. Ou faz tudo que está no papel, ou não é nada. Na verdade, não era nem para existir anistia, porque não tem crime. Não existe atentado contra violento, não existe tentativa armada. Não existe nada disso, família. Não existe nada disso. O que nós estamos vendo aí é uma perseguição frenética, é uma perseguição pesada, é uma perseguição robusta. São provas que eles tiram não sei de onde. É pendrive que voltaram atrás, recuaram. Recuaram concernente ao pendrive. Por quê? Por que recuou? Por que será, né, que recuou? Hã? Hein, dona Águia? A Águia vai falar. Por que, dona Águia, que recuaram? Não tem nem como, né? Não tem nem como recuar. E eu vou te mostrar aqui agora aquele cara, o cara do perdeu mané. Aquele cara que sempre estufava o peito, batia de frente. Ai, comigo não tem isso. Perdeu mané de cá, perdeu mané de lá. Eu faço e aconteço. Olha o camarada como que tá. A voz dele tá trêmula. Ele não responde nada aos repórteres. Ele tá sentindo. Não só ele, a corte inteira tá sentindo. Tá sentindo. Por quê? Porque vai vir coisa mais pesada aí nos próximos dias, família. A semana só tá começando, irmão. A semana só tá começando. Ah, Barba Ruiva, mas ele tá dobrando a aposta. Meu amigo. Você vai apostar a corrida, você tem um Fusquinha 82 com pneu furado. Você quer apostar a corrida, você com o Fusquinha com pneu furado e na reserva, com a Ferrari 0 km, quem vai ganhar? Você acha que um Fusca com pneu furado vai ganhar de uma Ferrari 0 km do ano? Uma McLaren? Um carro de Fórmula 1? Ganha. É isso que está acontecendo. A diferença do Brasil para a América é só isso. A diferença do Brasil para a América é mínima, né? É só de uma Ferrari para o Fusquinha. Então quem vai ganhar? O Fusquinha? As grandes potências já abandonou. Já abandonou o Brasil. O Brito já deu o grito, ó, esse barbudo que tá querendo trocar aí. Nós não falamos nada. Já empurrou, o Putin já empurrou pra cima. Família, o barbudo tá achando que... Sabe quem vai apoiar? Quem tá fechado com esse barbudo? O Irã. O Irã tá apoiado com o barbudo. O Irã, o Donald Trump já foi lá e já resolveu o problema do Irã.
No estralar de dedo, ele foi lá e já colocou um ponto final no Irã. Então vou colocar aqui agora, eu quero que você escute e me fale se esse cidadão, você vai analisar comigo aqui a voz dele e você vai tirar suas conclusões. Se esse cidadão tá tranquilo ou não. Uai, você tinha visto. Você já tinha visto o Barroso desse jeito? Você já tinha visto ele desse jeito aí? Vou colocar a tela cheia aqui para vocês ir vendo. Dá uma olhadinha aí. Me fale aqui se você já viu ele assim alguma vez. Pediram ele para dar uma entrevistinha lá rapidinho. E aí, vamos ouvir o que ele fala. Vamos ouvir. Se é verdade que ainda temos país? Não, eu nunca disse sempre haverá Paris. Eu trato esse assunto com importância e com seriedade, mas ainda não é hora de comentá-lo. Presidente, os ministros vão recorrer individualmente, o senhor já tem notícia disso? Há um caminho para recorrer, pelo menos? Esse é um assunto que nós não estamos comentando, nós estamos apenas observando os acontecimentos. Presidente, eu vou insistir mais uma vez, só porque o STF é muito citado nos anúncios de sanção, inclusive com tentativa de interferência mesmo. Como é que o senhor vê uma tentativa de interferência no judiciário brasileiro por um outro país? Nós não estamos comentando esse assunto. Estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição e a legislação brasileira determinam. Se é verdade que ainda temos país? Sentiu ou não sentiu, família? A repórter fala o seguinte: não é verdade que temos Paris, né? Que ele falava que perder visto não era nada, temos Paris. Não estamos comentando o assunto, diz Barroso, sobre visto de ministro revogado. Impotência e sinceridade é o que eu vejo no olhar dele aqui agora. Um olhar de impotência e um olhar de sinceridade ao mesmo tempo. Tá sendo sincero, tá impotente, tá trêmulo. Isso que dá. Sabe o nome disso aí, família? Sabe o nome disso aí? O nome disso aí é uma coisa simples. Sabe qual é o nome disso aí? A lei do retorno. Eu vou abrir um parênteses aqui, sair do assunto da política para entrar no outro assunto. A Preta Gil debochou de Jair Bolsonaro. A Preta Gil falou que o Bolsonaro era uma barriga de bosta. Onde que tá a Preta Gil hoje? Hã? É Preta Gil mesmo? Nem sei o nome daquela mulher lá que foi pro céu. Como é que é o nome daquela mulher lá? Que foi pro céu aí recente. Esqueci até o nome dela. Alguma coisa Gil lá que eu não acompanhava. Gilberto Gil, acho que é o pai dela, né? Esqueci. Mas uma mulher aí que deu um probleminha de saúde aí e foi morar no céu. Como é que é o nome dela? Ela zombou, debochou do presidente Bolsonaro. A lei do retorno, meu irmão, ela vem. Ela tarda, mas não falha. Preta Gil, é isso mesmo, né? Que eu falei certo aqui. É a Preta Gil mesmo. Falou que o Bolsonaro era barriga de bosta, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. E aí? Perdeu a vida lá na América. Né? Perdeu a vida lá na América. Né? Melhor falar que foi pro céu, né? Não vão julgar ninguém. Né? Talvez arrependeu e foi pro céu. Então, é a lei do retorno. O Barroso, parece que ele já está reconhecendo isso, porque ele, boca de siri, não entra nada. Ele não está falando, não estamos comentando. Ai, deles de comentar. Pô, peraí, Barroso. Você não comentava esse negócio tudo e tal, perdeu o mané? Calma, pode falar, ué. Por que do nada? Por que do nada os ministros pararam de dar entrevista? Né? Ali tá dando entrevista porque ele foi em alguma conferência da OAB ali, né? E tal. A lei do retorno tá chegando, cara. Tá chegando. Preta Gil debochou, falou isso, falou aquilo, né? Estão brincando com a autoridade de Deus. Esses caras estão brincando. Não pensa você que a luta é só aqui direita e esquerda. Você tá muito enganado, você que pensa isso. Família, é muito mais além do que isso. Não é apenas direita, esquerda, centrão, ideais, né, ideologias, é política, preto, branco, azul, gay, lésbicas, né, é simpatizante, LGBT, é a guerra social. Não. Vai muito mais além que isso, meu irmão.
Nós estamos vivendo batalha espiritual bem debaixo dos nossos olhos. Estamos vivendo isso. Não é apenas ideologias aqui, briga e tal. Não é, já passou dessa esfera há muito tempo. Existem potestades e hóstias malignas atuando lá em Brasília. Todo mundo viu, não sei se vocês sabem, o presidente Bolsonaro, quando deixou a presidência, ele estava com a lepra desse tamanho na canela dele. E foi achado um monte de oferendas que estavam lá dentro. O cara estava andando com Judas dentro da cozinha dele. Só que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Agindo Deus, quem impedirá? Família, não ousam tocar em Bolsonaro. Foi o que o Trump falou. Não toquem em Bolsonaro. Deixe Bolsonaro em paz. O Careca e Companhia Limitada estão se colocando acima de Deus. A verdade é essa. Ah, meu irmão, quando aquele lá de cima fica em pé para olhar a injustiça, ele abomina a injustiça. Abomina a injustiça. E bem-aventurado é aqueles que têm sede e fome de justiça aqui na terra. Meu irmão, se tem gente que está tendo sede e fome de justiça nessa terra, é o presidente Jair Bolsonaro. E por ele ter sede e fome de justiça, ele está sendo acometido da pior atrocidade, pior até mesmo do que a facada, o que estão fazendo com ele. É a suprema humilhação. Estão humilhando um homem que só fez coisa boa pro Brasil. O cara levou água pro Nordeste. O cara fez a economia do Brasil alavancar, mesmo na pandemia. O cara foi o maior pacificador da história. Ajudou até mesmo o sem terra. Ele deu títulos de terra para o sem terra. Você sabe o que é isso? Ele deu um cala-boca no Bolsa Família. A miséria do Bolsa Família, que era R$150, ele aumentou para, no mínimo, 600. Ele levou a água para o Nordeste ali. O Barbudo deixava o povo nordestino, o próprio povo, o sangue do Barbudo, estava morrendo de sede. Desculpa aí. Pera aí. O próprio povo do Barbudo, o desgraçado estava deixando o povo morrer de sede. Foi só o Bolsonaro sair que ele foi lá e mandou fechar a torneira. Mandou fechar a torneira da água para voltar a máfia do carro-pipa. Lembra o que ele falou das picadas de agulha? Bolsonaro falou e agora foi provado. Ou seja, Bolsonaro teve razão em 90% de tudo que ele falou. Não vou falar 100% porque ninguém é perfeito, mas 90% do que o Bolsonaro falou, ele tinha razão. Ele tinha razão. E o tempo é o Senhor de tudo. O tempo ele mostra. É o Senhor do destino. O tempo ele coloca... Sabe o que o tempo é? O tempo é aquele que vai colocando as vírgulas, os pontos e os acentos nas frases que foi ditas lá atrás. E o tempo chega para todo mundo. Vocês irão ver o que vai acontecer nos próximos dias. A expectativa é grande. A expectativa é gigantesca. A expectativa do povo brasileiro são as melhores. Coisas grandes virão. Mas você tem que acordar enquanto é tempo. Procura saber se na sua cidade vai ter manifestação dia 3 agora. Vai dar num domingo, meu Deus do céu. E já procura saber também se vai ter manifestação no dia, na semana, durante a semana à noite. Porque está tendo. Está começando uma grande mobilização. O povo está acordando. E eu preciso que você seja um patriota que esteja desperto também do que nós estamos vivendo. As coisas estão acontecendo. Isso aqui que eu mostrei do Barroso aqui, ó, é claro. Ele sentiu e está com medo. Dá uma olhada, vou aumentar aqui de novo. Vamos ouvir aí, ó. É verdade que ainda temos Paris? Não, eu nunca disse sempre haverá Paris. Eu trato esse assunto
com importância e com seriedade, mas ainda não é hora de comentá-lo. Presidente, os juízes vão recorrer individualmente, o senhor já tem notícia disso? Há um caminho para recorrer, pelo menos? Esse é um assunto que nós não estamos comentando ainda, nós estamos apenas observando os acontecimentos. Presidente, eu vou insistir mais uma vez, só porque o STF é muito citado nos anúncios de sanção, inclusive com tentativa de interferência mesmo. Como é que o senhor vê uma tentativa de interferência no judiciário brasileiro por um outro país? Nós não estamos comentando esse assunto. Estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição e a legislação brasileira determinam. Uai. Para tudo. Presta atenção. Não tá comentando como assim? Você sempre comentava tudo, dava opinião, dava palpite, chamava imprensa. Agora parou, agora não vai mais. Agora perdeu Mané. Perdeu Mané. A lei do retorno. O presente era deles. O presente é nosso agora. O jogo virou, ó. O mundo gira. Quem estava lá em cima foi para baixo, quem estava lá embaixo foi para cima. Não quer acreditar. Ah, nada vai acontecer. Tem um pessoal aí também que são os desmotivadores digitais. Só sabe puxar para baixo. Ai, papai, não vai dar nada. Ai, a pizza, a terra da pizza. Ai, meu Deus, não deu. As 72 horas. Engole as 72 horas. Você deveria engolir o relógio das 72 horas. Eu sei que tem uns militontos que ficam aí. Eu sinto o cheiro de mortandela do nada. Eu sei que tem uns militontos aí que ficam caladinhos. Eles não comentam nada. Eles têm medo de comentar. Então, as 72 horas agora chegou, né? Agora chegou. E essa semana tem uma bomba para ser estourada. Preste atenção. Não é bomba de pavio, não. Me ajuda aí. Essa semana tem informação que vai sair daqueles 20 gigabytes. Lembra lá dos gigabytes? Do Granglion? Vai sair muita coisa essa semana ainda. Calma. A semana só tá começando, bebê. Aperta o cinto porque tem muita coisa para ser dinamitado, né? No sentido figurado da coisa, tá, pessoal? No sentido figurado da coisa. Tem muita coisa ainda que vai acontecer. Fux insulta e fala a verdade na cara do cara que não penteia o cabelo. Ah, papai. Quem diria, hein? Quem diria que isso iria estar acontecendo agora, hein? Eu avisei aqui, eu falei, gente, isso aí tá andando muito rápido. Não tem nada que tá demorando, não. Para mim, na minha concepção, isso tá andando na velocidade da web. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, se posicionou contra as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleiro eletrônico. Fux falou na lata, na cara, apontou o dedo e falou que estava errado. Ele é contra isso aí. Em voto proferido nesta segunda-feira, dia 21, Fux afirmou na cara, foi na lata, olhou na cara dele, olhou na cara do sem pelo e falou que não há provas concretas que o ex-mandatário tenha tentado fugir ou planejaria fazer isso. Parabéns, Fux. Você pode meter um parabéns, Fux, na tela aí, por gentileza? Você pode colocar aí, família? Você pode colocar aí, que aí você comentando aí vai ajudar o algoritmo a disparar a live. Você pode colocar aí, parabéns, Fux. Parabéns, escrevi tá errado aqui, parabéns, Fux. Você pode colocar aí, digita aí, parabéns, Fux aí. Obrigado, Fux. Coloca aí. Faça pelo menos isso. Joga. Você pode jogar agora aí em 5 grupos do WhatsApp. Você pode dar o joinha. Faça alguma coisa, mas não fica calado neste chat, não. Pelo amor de Deus, nos ajude aí. O algoritmo tem que romper. O gráfico do algoritmo tem que subir, família. Nós estávamos amarrados aqui há quase um ano aí com 400, 300, 200 pessoas no ao vivo. Agora, graças a Deus, é a vocês. Primeiro a Deus, depois a vocês que estão comentando e compartilhando a live aí, ó. Joga, compartilha, nos ajude aí, pessoal. Nos ajude a alcançar mais pessoas. O Brasil e o mundo precisam saber, principalmente o exterior. A Europa precisa ver o que está acontecendo aqui.
A América em peso precisa ver o que está acontecendo aqui, que os patriotas estão se mobilizando e o povo vai sair de dentro de casa. Dia 3 vocês verão. Verás que o filho teu não foge à luta. Então vamos compartilhar para o máximo de pessoas possível. Coloca um parabéns, Fux, aí. Porque o Fux não está acovardando. O Fux ele está sendo mais guerreiro do que o próprio... Um dos ministros lá que o Bolsonaro indicou. Eu não vou passar pano aqui também não. O André Mendonça está de parabéns. O Fux está de parabéns. Agora o Nunes Marques, eu gostaria de ouvir a voz dele. Não ouvi nenhuma vez a voz do Nunes Marques. Nunes Marques, se movimente, meu filho. Fale. Larga o medo de lado. Vamos continuar aqui que tem muita coisa, família. Senta o dedo, pessoal. Compartilha, senta o dedo, meu Deus do céu. Vamos subir essa live aí. As coisas estão acontecendo da maneira muito rápida. E mais coisas irão acontecer nos próximos dias. Se não falar nas próximas horas. Se não falar hoje de tarde. Vai sair muita coisa. Compartilha. Jefferson Chiquini expõe arquivos inéditos que inocenta Felipe Martins. Você não tem ideia. Preste atenção aqui, família. Ei, preste atenção aqui. Vocês não têm ideia o que o Jefferson Chiquini descobriu, além daquilo que todo mundo já sabia sobre o Felipe Martins, hein? E vem coisa grave e pesada aí sobre a injustiça que fizeram com o Felipe Martins. Se prepare, meu filho. Se prepare. Porque o grosso vai entrar. Vamos lá ouvir o Jefferson Chiquini. Enquanto isso, você deixa o like nessa live, família. Dispara essa live aí. Mais pessoas precisam chegar até aqui. Vamos ouvir aqui. Eu tô cansado mesmo, é do peso mesmo. Não tá fácil. Não tá fácil tudo isso ao mesmo tempo, esses processos. Esse processo do Felipe Martins tá mexendo muito comigo, inclusive... mentalmente, sentimentalmente, uma questão... Sabe quando você está defendendo o inocente, gritantemente inocente, você já não sabe mais o que fazer, e você já começa a usar suas próprias forças, e a sua força parece que não é suficiente. Eu estou vivendo isso com a defesa do Felipe Martins e do Kid Preto, o Azevedo. Estou defendendo 2 inocentes. Claro, Pitória, no meu escritório hoje eu tenho 1000 processos ativos, né? Então não são os únicos 2 inocentes que eu defendo, obviamente. Mas a questão são aqueles que estão nesse momento na maior iminência de terminar o processo. Né? E assim, Pitória, eu conheço o caso, conheço os 2, são gritantemente inocentes, a gente mostra que são inocentes e não querem enxergar. Então isso vai gerando desgaste. Você quer gritar mais alto e não querem te ouvir, você grita mais alto e não querem te ouvir. Isso vai gerando desgaste, é isso que a gente está vivendo no caso do Felipe Martins e do Coronel Azevedo, Pitória. E com um detalhe, no caso do Felipe Martins, ainda com novidades, né? Vão surgindo novidades que amparam essa sensação de injustiça que é cometida para com ele, né, Chiquini? Eu pedi essa preferência para a Auri hoje. Tá, gente, eu vou abrir um off para vocês. O Pitória é um grande amigo e eu tenho muito respeito e admiração, Pitória, e confiança. Então, além de tudo isso, eu tenho muita confiança no Pitória. Então, eu pedi para o Pitória abrir esse espaço, porque eu queria mostrar para o Brasil, e aqui na Auriverde eu sei que o Brasil verá. Até ontem, nós guardamos essas provas que eu mostrei para o Pitória já, e quero mostrar aqui para vocês. Nós estamos com esse processo do Felipe Martins bem avançado, um atropelo, tá, Pitória? Chegou a notícia agora para mim aqui de manhã, que eles querem fazer os interrogatórios nessa quinta-feira. Imagina só. Querem embolar todos os interrogatórios do núcleo 2, 3 e 4 já na quinta-feira, tudo por vídeo. Veja, o núcleo 1 foi presencial, com calma, né? Agora o núcleo 2, 3 e 4 eles querem embolar nessa quinta-feira por vídeo. Me parece que com essa ofensiva dos Estados Unidos piorou ainda mais o nosso processo aqui. Parece que agora querem atropelar ainda mais esse processo, tá? Tá bem claro isso. Então... Eu pedi para o Pitória para esse espaço para que o Brasil veja o absurdo que Felipe Martins está vivendo. Felipe Martins foi preso em fevereiro de 2024, Chiquini, né, Pitória? Chiquini, eu tenho as 3 telas, é só você solicitar 1, 2 e 3 que a gente coloca no mesmo momento. Só quero fazer um retrospecto aqui. Nós temos, o que acontece? Nós temos um inquérito que a gente chama de PET 1200. É um inquérito famoso. Esse inquérito ele começa ali em 2023, tá? Em 2023... Então, começa essa investigação em cima de Felipe Martins, tá? O que acontece? Eles pedem a prisão de Felipe Martins em 2024. Em 2024, eles pedem a prisão de Felipe Martins.
Meados de 2024, Felipe Martins é processado também criminalmente. Qual que é o ponto central aqui? 2 acusações contra o Felipe Martins. A primeira acusação é da viagem. Tá? A viagem para o estrangeiro. Assunto superado. Ontem o delegado Schor foi ouvido, disse que de fato Felipe Martins não viajou. Mauro Cid disse que de fato Felipe Martins não viajou. A PGR já confirmou que Felipe Martins não viajou. Então a viagem é assunto superado. Sobrou o quê? Olha o dedo que eu deixei aqui sem querer, tá? Sobrou o quê? Lá ele. Sobrou a acusação da minuta do golpe. Pitoli, até ontem, olha só isso aqui, exclusivo para Auriverde. Exclusivo para Auriverde, tá? Até ontem, a acusação falava o seguinte: dia 7 de dezembro de 2022 foi a reunião da minuta do golpe. Coloca a tela 1, Pitoli, por favor. Tá no ar. Olha lá. Eu consigo ver aqui, Pitoli, também? Vai entrar num delay para você na sequência do YouTube, mas é aquela que tem o brasão, né? Foi a primeira que você me enviou. Tem datas ali, né? Isso, tem as datas ali. Tá, o nosso ouvinte tá conseguindo enxergar, né? Sim, tá na tela. Já tá na tela. Então vocês veem aí, que aí tem o dia 7. Confirma para mim, Pitoli, como não apareceu para mim ainda, nós estamos vendo aí o dia 7, certo? 7/12. Olha lá, ó. Não, essa foi a tela do dia 19, Pitoli. Opa. É a tela do dia 19. Tá, pode tirar essa daí? Perdão. Pode tirar essa daí, eu vou corrigir aqui e te mando a certa. Tá? E a próxima, 7/12 é a próxima, que tem as linhas em vermelho anotadas, certo? Perfeito, é essa daí. Okay. Tá vendo essa data 7? Tá aparecendo aí. Isso daí é um documento da TIM. Olha só. O que a acusação está dizendo? A acusação está dizendo, gente, que no dia 7 de dezembro, tá? 7 de dezembro foi a data da minuta do golpe, tá? Só que se vocês derem zoom aí, ó, nós temos 7 de dezembro de 2022. 7 de dezembro de 2022, a acusação fala que o Felipe Martins estava na Alvorada, numa reunião tratando de minuta do golpe. A TIM está dizendo que Felipe Martins está em casa. Isso daí é a Herb. Isso é Herb. O que significa isso? É o celular do Felipe Martins. Pitoli, ontem nós colocamos esse documento que vocês estão vendo na tela, ontem nós colocamos esse documento no processo. Só que, Pitoli, esse documento, a Polícia Federal, o STF e a PGR já tem desde 2023. Eles esconderam esse documento do processo, Pitoli. Eles já sabem que o Felipe Martins, no dia 7 do 12, não estava na Alvorada fazendo minuta de golpe. Lembram do depoimento do Mauro Cid? Mauro Cid fala, dia 7 do 12 teve a reunião na Alvorada com os comandantes das forças, lembram? Comandante da Marinha, do Exército e o Bolsonaro. Essa é a trama golpista. 7 de dezembro foi a tal da reunião que Felipe Martins apresentou a minuta do golpe para o Bolsonaro e para os comandantes. 7 de dezembro. O que a acusação fala? Que essa reunião foi 7 de dezembro às 8h30 da manhã. Só que desde 2023 eles têm essa prova. E eles nunca mencionaram. Qual prova? Essa que está na tela. A TIM fala que o Felipe Martins estava em casa no horário da reunião. Olha ali, ó. Tá mostrando a tela. Essa primeira tela aí, ó. Eu não sei como que você separou. Eu te mandei assim, ó, Pitoli. Tem uma com brasão, tem essa tela que tá no ar e uma outra tela que acho que é a questão do Uber, né? Que tá no ar é da TIM? A que tá no ar é da TIM, exatamente. Tá, a da TIM tem 2 tabelas. A primeira tabela de cima é dados de conexão com a internet. Tá? A primeira tela da TIM é conexão com a internet. É tudo um documento só. Né, uma planilha em cima, uma planilha embaixo. Ok. A planilha de baixo é dados de chamadas, são chamadas que ele recebeu e atendeu. Tá na tela agora a segunda planilha, Chiquini. Ó, em casa, o Felipe Martins, no dia 7, atendeu uma ligação às 9h14, no horário que estava tendo a reunião na Alvorada. Como que a gente sabe isso? Pela antena. Eu grifei ali, ó. O final da antena ali, ó, 53461, a TIM informa a localização dessa antena. Essa localização é lá na asa norte de Brasília,
perto da casa do Felipe Martins, e não na Alvorada. No horário da reunião, o celular do Felipe Martins está tendo conexão com a internet em casa, e o Felipe Martins atende ligações em casa. Então, se alguém quiser dizer o seguinte, ó, mas o Felipe Martins deixou o celular em casa e foi para Alvorada sem o celular, como se ele fosse um latrocida, que ele tivesse ido matar alguém e deixar o celular em casa. Ele atendeu ligação em casa. Então, veja, no horário da reunião, o celular dele conecta com a internet e atende ligação em casa, no horário da reunião. Não bastasse, sabendo que a acusação poderia vir com esse argumento de que ele deixou o celular em casa, nós buscamos a Uber também. Olha a próxima tela da Uber, Pitoli. Pode pôr na próxima tela, por favor. A próxima, Edson, sem o brasão. Essa aí. Isso. Essa tela da Uber, não sei se vocês conseguem ver aí, porque tá bem difícil de enxergar. Esse grifo em vermelho que eu coloquei para vocês foi a Uber que informou a justiça. Tá? O que acontece? Esse grifo em vermelho tá escrito ali que nesse dia 7/12, o dia da reunião, Felipe Martins pede um Uber em casa às 10h15 da manhã. Ele vai da Asa Norte às 10h15 da manhã de casa para a Asa Sul. Ou seja, tá provado que no dia da reunião Felipe Martins está em casa e sai de casa às 10h15 da manhã para a Asa Sul, da Asa Norte para a Asa Sul. Essa prova aqui, Pitoli, estava entre aqueles 78 terabytes que deram 4 dias antes para nós. É por isso que eu estou cansado, Pitoli, porque não foi fácil analisar 78 terabytes para encontrar as provas que eles estavam escondendo. Até ontem, nunca a Polícia Federal fez referência a essas Herbes e essa Uber. Até ontem a PGR nunca falou disso e a Justiça nunca falou disso. Mas nós encontramos um documento, Pitoli. Eu vou mandar para você também, daqui um pouquinho. Nós encontramos um documento que o ministro Alexandre de Moraes mandou essa documentação. O ministro Alexandre de Moraes mandou essa documentação para a Polícia Federal em outubro de 23. A Polícia Federal sabe que Felipe Martins nunca esteve nessa reunião da minuta golpista desde outubro de 2023. E estão falando isso até agora. E agora que eu mostrei essas provas? Sabe o que o delegado respondeu para mim ontem, quando eu mostrei isso para ele? Que? Ele falou assim, doutor, mas ele poderia ter deixado o celular em casa e ido sem celular. Mas como que você atende ligações em casa e como que você pede um Uber nesse horário? Ou seja, e quem tem que provar que ele saiu sem celular de casa é a acusação, não sou eu. Outra coisa, por que a Polícia Federal nunca disse que tinha esses dados, mas que o Felipe Martins estava escondendo o celular em casa? Simplesmente fingiram que esses dados que eu mostrei nunca existiram, Pitoli. Esse é o ponto. É disso que se trata. Família. Vocês estão vendo aqui o Jefferson Chicchini rasgando o verbo, trazendo informações precisas aí. E agora nós temos aqui para mostrar para vocês. Calma que tem muita coisa, a live está apenas começando. Vou mostrar aqui para vocês agora o desembargador Sebastião Coelho. Desembargador, corajoso desembargador Sebastião Coelho, trazendo informações aqui também. Vamos ouvir o desembargador Sebastião Coelho. Sebastião Coelho já na tela. Preste atenção, tá, pessoal? Dá o like aí, galera. Quem tá chegando aí, dá o like, compartilha aí, porque é grave isso aqui, hein? Olá, pessoal. Vamos deixar combinado o seguinte. Se Alexandre de Moraes prender Bolsonaro hoje, nós temos que começar a parar o país hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque no despacho de ontem, ele fala para defesa apresentar justificativa pelo descumprimento de medidas cautelares. Portanto, ele já disse que houve descumprimento de medidas cautelares. Vocês vejam que Bolsonaro não deu entrevista. Ele fez um desabafo da situação que ele estava vivenciando naquele momento. Então vamos deixar combinado. Se prender, vai ferver. E vai ferver a partir de hoje. Tá certo, pessoal? Nós podemos e vamos lutar por um novo Brasil. Paz a todos.
Se prender, Olá, vai pessoal. ferver. Vamos deixar combinado. Preste atenção o que o desembargador Sebastião Coelho está falando aqui. Se prender, vai ferver. Já tem mobilização em Betim, ó, Minas Gerais, ó. Aí, pessoal, Minas Gerais, tá parando, hein? Ó, Minas Gerais tá parando. Tô chegando aqui perto de Betim, ó. Os caminhões já tá tudo meio parado aqui numa parte da pista. Aí, moçada, ó. Todo mundo parado, hein? Já tá começando por aqui, hein? Ó. A fila. Aí, pessoal, Minas. Se prender, vai ferver. Gostei dessa. Esse é o brasão, esse é o jargão, né? É o jargão usado. O jargão usado pelo desembargador aí. Que isso? Direto da casa do Bolsonaro. Acompanha as primeiras movimentações. Por aqui, Nath, tá realmente muito tranquilo. As outras emissoras também estão por aqui pelo condomínio, mas a gente só teve essa movimentação mesmo do helicóptero, como a gente te mandou mais cedo, e estamos aqui, aguardando. Por aqui, Nath, tá realmente... Olha pra você ver, cara, os caras já estão indo lá, ó. Desde cedo a imprensa está de campanha em frente à casa do Bolsonaro. Segundo o repórter, eles estão lá aguardando o que eles sabem, que nós não sabemos. Então já tem ali, vamos compartilhar isso aqui, ó. Já tem ali na casa do Bolsonaro, já tem lá na casa, uns policiais já estão lá na casa do Bolsonaro. Policiais não, né? Uns repórteres estão lá na porta da casa do Bolsonaro, né? Se prender Bolsonaro, o recado é claro. Se prender, vai ferver. Quem falou isso? Quem está falando isso não é nada mais, nada menos do que o nosso querido desembargador Sebastião Coelho. O Hugo Mota, ele está proibindo em comissão da Câmara durante a recesso parlamentar. Eu nunca vi isso na vida. Um camarada, ele fechar o Congresso e falar que não pode. É proibido. É proibido o parlamentar de falar, de ir lá. Deixa eu te falar, se esses repórteres já estão na porta do Bolsonaro, pode esperar, família. Pode esperar. Se esses repórteres estão na porta da casa do Bolsonaro, pode esperar, porque eles vão tentar fazer alguma coisa aí. O Sebastião Coelho já está falando, se prender, vai ferver. Moraes alerta que pode prender Jair Bolsonaro. Preste atenção. Se prender, vai ferver. O desembargador Sebastião Coelho já falou já. Agora, eles querem pagar para ver, né? Eles estão achando que o povo não vai fazer nada. Eles estão achando que o povo vai deixar. O povo vai ficar em casa. O povo já acostumou. O povo como que eu posso dizer, né? O povo tá dormindo em berço esplêndido. Ninguém vai fazer nada, vai ficar de boa. Família, não se iluda. Não se iluda. O povo brasileiro não vai deixar isto acontecer. O Brasil, além de parar, o Brasil vai ferver. Ó, eles não falam isso, né? A guerra tarifária vai começar quando eu der a resposta para Trump. Vamos ver isso aqui, vamos ver o Barbudo. Ninguém pode, sabe, ameaçar. O Barbudo continua falando asneira. Vamos ouvir o Barbudo aqui, o que ele tá falando? Vamos ver o que ele falou aqui. Estamos numa guerra tarifária. Estamos numa guerra tarifária, ó, vamos ver. Estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump. Se não mudar de opinião. Porque as condições que o Trump impôs não foram condições, sabe, adequadas. Ninguém pode, sabe, ameaçar um partido com uma decisão judicial. Estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta. É na hora que ele falar, família. Então ele tá aqui agora. O Brasil virou a ferrar. O Trump que depende de nós. Barbudo, entendi.
Entendi. Agora você ameaça o Trump. Olha aí, Trump. Alô, alô, Trump. Senta o dedo aí, pessoal. Vou ter que mandar isso para Eduardo Bolsonaro. Só pra... Ai, ai, ai. Ai, papai. Agora é o barbudo que ameaçou o Trump. Meu Deus do céu. A guerra comercial não começou, não. Vai começar quando ele der o start. Ah, papai. O homem... Meu Deus do céu. Para tudo, Brasil. O Brasil parou agora para ouvir o barbudo sentar o dedo agora e falar que ele que vai decidir as coisas. Ele que vai ferrar com os Estados Unidos. Escuta de novo. Escuta aí, pessoal. A gente tem que ouvir o nosso inimigo pra gente aprender a vencer ele. Vamos ouvir. Fala, barbudo, fala. Estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump. Se não mudar de opinião. Ai, meu Deus do céu. A guerra tarifária vai começar quando eu der opinião. Oh, meu Deus do céu, tem que rir demais, cara. É eu que mando no boteco. O boteco é meu. Rapaz, fala que esse cara não chapou uma hoje. O cara tá chapadão, irmão. Olha o olho do cara, olha o olho dele. É quando eu disser. É eu que vou meter o chicote nas costas do Trump. Cara, você tá achando que você é quem, ô manguaceiro, pudim de pinga? Você tá achando que você é quem, meu irmãozinho? A guerra tarifária é quando ele começar. É quando ele falar que vai fritar. Estados Unidos vai entrar numa grande recessão. Quando o Lula que vai determinar a guerra tarifária. Ninguém tá em guerra tarifária. É quando ele disser. Ó. Meu Deus do céu, isso é música para os nossos ouvidos, né? Eu gosto assim, eu gosto do barbudo falando. Fala mais, barbudo. Joga, desabafa. Desabafa, tá falando. O barbudo tá falando pouco na minha. Fala mais, meu filho. Você tem que falar muito. Pega o Trump pelo colarinho assim, ó, e fala: aqui quem manda é eu nessa bagaça, né? Deixa o barbudo, coloca o microfone, enfia o microfone nessa goela desse mangaceiro pra ele falar. Coloca o microfone até no talo da boca dele pra ele falar. Estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump. Meu Deus do céu, o cara, ó, ele que vai botar o Trump pra correr. Os Estados Unidos vai quebrar agora. Agora acabou. Meu Deus do céu. Agora o americano vai fugir pro Brasil. Agora a fronteira do Brasil com, meu Deus do céu, a fronteira do México, do Brasil com o México agora vai virar meu Deus, vai ter que construir um muro aqui. Vai ter uma grande invasão de americano vindo pro Brasil agora, hein? Porque o Babu falou que ele que vai botar o Trump na linha. Ele vai endireitar o Trump, olha lá. Vou deixar rolar tudo agora, sem rir, hein? Não ri não. Estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump. Se não mudar de opinião. Porque as condições que o Trump impôs não foram condições, sabe, adequadas. Ninguém pode, sabe, ameaçar um partido com uma decisão judicial. Estamos numa guerra. Ninguém pode tomar minha pinga. Ninguém pode meter a mão no meu galão de 51. Não mexeu com minha pinga, acabou. Família, rapaz, cadê a assessoria desse barbudo, gente? Tira o microfone da mão desse cara. Vocês vão, o PT vai virar fumaça por conta do barbudão, ué. Cadê o povo? Cadê os filhos desse homem pra falar papai? Fala menos, papai. Cadê os filhos? Os filhos nem ficam aí, porque senão vai ser preso junto. Meu Deus do céu, cadê a Gleice Hofften? Cadê a Gleicinha pra ir lá? Meu Deus do céu, não dá pra entender isso. Eu tô com dó, tá dando dó já, gente. Depois vai chorar o leite derramado, ou melhor, vai chorar a cachaça derramada, né? Aí vai ser tarde. Vai chorar a pinga derramada, vai ser tarde. Para com isso, gente, para com isso. Instrui esse cara lá pra ele parar com essa palhaçada, pra ele parar com essa falação. O Brasil vai parar, família. É dia 3, preste atenção. Dia 3 o Brasil vai parar, do Aipoque ao Chuí. Manifestação é paralisação geral, não é nem manifestação, é paralisação geral.
Senta o dedo aí no like. Vamos continuar. Tem mais coisa aqui, mais informação chegando aqui, ó. Luiz Fux vai votar contra a decisão de Moraes sobre Bolsonaro e fala em liberdade de expressão. Vamos ouvir, presta atenção. Da empresa pública sendo usado para depois doar para um estado da federação. Temos que ficar atentos a essas notícias que vão surgindo em paralelo, porque é tanta coisa acontecendo no Brasil que às vezes casos como esse passam despercebidos. A Gazeta do Povo fez uma reportagem, recomendo muito que leiam e que estejamos atentos também a quanto de dinheiro está sendo gasto para que essa conferência do clima seja realizada em Belém. Todo mundo dizendo que vai ser um fiasco, não é que a gente torça contra o Brasil. O sistema é feito para você... O sistema é feito, sabe para que o sistema é feito, pessoal? O sistema é feito para te amansar. O sistema é feito para deixar você tranquilo, sem se preocupar. Vamos ouvir o Fux agora, presta atenção. Fux na tela, cadê o Fux, gente? Vamos ouvir o Fux. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou contra a aplicação de medidas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, entre elas a determinação do uso de tornozeleira eletrônica. Na segunda-feira, o magistrado abriu divergência em relação à maioria já formada na primeira turma, que confirmou a decisão do ministro da Corte, Alexandre de Moraes. Fux ficou isolado no julgamento, que terminou com 4-1 pela manutenção das medidas cautelares. Em seu voto, o magistrado disse que a PF e a PGR não apresentaram provas novas e concretas nos autos de qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente. Afirmou também que impedir Bolsonaro de utilizar redes sociais confronta a liberdade de expressão. Entre os principais argumentos de Fux em seu voto contra a decisão de Moraes estão: ele discordou que o STF poderia ser influenciado por ameaças, disse que, em relação ao inquérito para a investigação de condutas do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que na ação penal a que responde o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, verifica-se que este apresenta domicílio certo e passaporte retido. Quanto às questões econômicas de interferência dos Estados Unidos, Fux disse que devem ser tratadas em canais políticos e diplomáticos próprios. Fux disse também que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação. E o ministro do STF declarou que não se vislumbra, nesse momento, a necessidade das medidas cautelares impostas. Bogo, é o ministro Luiz Fux indo contra aí o que determinou a maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Pois não, Bogo? A gente está sem o microfone do Bogo? Pois é, João, provavelmente reflexo já dos acontecimentos externos que vêm ocorrendo no Brasil, em que pesa aqui o ministro Luiz Fux colocar logo no início do seu voto que o judiciário ele é soberano, enfim, que o país é soberano, mas provavelmente já tenha alguns impactos, porque, principalmente vindo do Fux, né, o juiz de carreira, ninguém não está muito afim de ser ali cravado, né, como um déspota, como um tirano. Agora, eu separei aqui umas partes, João, do voto do Fux, eu achei interessante na petição 14.129, eu vou ler aqui algumas partes do voto dele. No item 3, ele fala: quanto às questões econômicas transnacionais suscitadas na representação policial e retratadas na decisão, alega-se que se teria buscado, abre aspas, criar entraves econômicos nas relações comerciais entre os Estados Unidos da América e o Brasil, a fim de obstar o regular prosseguimento da ação penal número 2668 em trâmite nesta Suprema Corte. Entretanto, tais questões econômicas devem ser resolvidas nos âmbitos políticos e diplomáticos próprios, como vem procedendo Sua Excelência o Presidente da República, coadjuvado pelo Congresso Nacional. Enfim, aquilo que você leu na matéria, que essa questão dos Estados Unidos não deveria ser tratada pelo Supremo Tribunal Federal, e sim pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Mas como quem manda no país hoje é o Alexandre de Moraes, ele avoca essa competência, essa responsabilidade. Uma outra parte, no item 5 do voto do Fux, ele fala: a narrativa dos fatos se refere a condutas que o deputado federal licenciado estaria praticando nos Estados Unidos, presumindo que tais possíveis ilícitos, entre aspas, como aponta a decisão, poderiam influir no julgamento da referida ação penal a que responde o ex-presidente, a qual já se encontra com instrução judicial concluída e em fase
de apresentação das alegações finais em defesa. Nada obstante, a premissa de que poderia haver qualquer influência no julgamento da ação penal esbarra no fundamento básico de que o Poder Judiciário detém independência judicial, ou seja, o próprio Luiz Fux aqui diz que os atos praticados pelo presidente Trump, né, o presidente americano, não teria como influenciar no julgamento da ação penal, ao contrário do que motivou a instauração desse inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, porque não teria força para influenciar, já que o país é soberano, já que o judiciário é independente, essas ações políticas praticadas pelo presidente dos Estados Unidos não teria como influenciar a votação, o julgamento no Supremo, né? O item 7, prossegue o Fux no voto dele. Ademais, enquanto aqui se trata de inquérito para investigação de condutas de Eduardo Nantes Bolsonaro, verifica-se na ação penal, a que responde o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que este apresenta domicílio certo e passaporte retido. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não apresentaram provas novas e concretas nos autos de qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente, de sorte que carece a tutela cautelar do preenchimento dos requisitos do periculum in mora, né, que quer dizer o perigo da demora, e o fumus comis delicti, quer dizer, a fumaça da prática do delito, para fundamentar o decisam que, com expressiva gravidade, baseia-se em possível prática de ilícito. Item 8. Destaca-se que parte das medidas cautelares impostas consiste no impedimento prévio e abstrato de utilização dos meios de comunicação indicados na decisão. Todas as redes sociais, confronta-se com a cláusula pétrea, quer dizer, uma cláusula pedra que não pode ser modificada da Constituição Federal, que remete à liberdade de expressão. E, por fim, segue aqui os itens 10, 11 e 12, diz o Fux em seu voto. Em decorrência dessa constatação, verifico que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizam a imposição dessas cautelares. Item 11. Deveras mesmo para imposição de cautelares penais diversas da prisão, é indispensável a demonstração concreta da necessidade da medida para aplicação da lei penal e sua consequente adequação aos fins pretendidos. Presta atenção que é à luz grave. desses requisitos legais, não se vislumbra nesse momento a necessidade, em concreto, das medidas cautelares impostas. O que o Fux diz aqui? Olha isso. E aí é uma análise minha, Presta interpretando na condição, além de jornalista, como advogado criminalista. O Fux diz, há um desrespeito à Constituição, há censura prévia, Olha isso. não existem argumentos ou não existem fundamentos para a decretação das medidas aplicadas pelo juiz Alexandre de Moraes. Portanto, o ministro Fux, no seu voto, deixa aqui cravado a censura, o ataque constitucional à liberdade de expressão. E aqui é o meu comentário. O golpe do ministro Alexandre de Moraes está cravado no voto do ministro Luiz Fux. Isso é grave. Eu sei, você já cansou. Isso é gravíssimo. Preste atenção. Deixa eu só tirar essa propaganda aqui para a gente continuar aqui. Preste atenção. Olha o que ele falou. O golpe. Vamos ouvir. Qual peso tem a decisão de Trump e Marco Rubio em cima dessa posição do Fux? O Fux, André Mendonça e Nunes Marques estão fora da lista inicial do Trump. Isso pode ter influenciado? Eu não tenho dúvida que influenciou, com certeza. E é assim, tem 5 ministros em cada turma. São 2 turmas no Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo é composto por 11 ministros, cada turma tem 5 ministros, a primeira e a segunda turma. O caso do Bolsonaro está sendo julgado na primeira turma, né? Com o Fux, Carmen Lúcia, Zanin, Dino e... Qual outro comunista? Como é que é?
Fux, Zanin e o Toffoli, né? Dino, ó. Fux, Zanin, Carmen Lúcia, Moraes e Dino. Moraes e Dino, isso, perfeito. O Fux, quando ele dá uma decisão dessa, vai mudar? Não, 4-1. Tá? Inclusive o julgamento, o voto dele foi colocado no sistema minutos antes de expirar o prazo. Então, não muda. Tá? Foi aqui cravado, foi concretizado as medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, não vai mudar. Porém, Pitolli, onde é que está a importância, qual a leitura que nós devemos fazer? Há sim o reflexo das imposições das tarifas do Donald Trump. Tá? E a continuar, eu acredito que a lei Magnitsky será aplicada primeiramente ao ministro Alexandre de Moraes. Eles não vão usar... Todas as cartas de uma vez só. Né? Tem estratégia nisso aqui. Claro, imagina se vier essa cassação dos vícios do Fux também. 24 horas para a resposta da defesa do Bolsonaro hoje. Vou imaginar que o Moraes prenda Bolsonaro hoje. Isso pode acontecer hoje, hein? Pode acontecer hoje. 24 horas é final do dia. A prisão do Bolsonaro pode ser decretada pode ser preso hoje. Sim. Né? Cumprindo com o plano de Moraes, a prisão acontece hoje. É verdade. Está desenhado, hein? Está desenhado. E eu não sei o quanto o presidente Bolsonaro mediu isso ontem. Não, veja, não dá para saber mais. Eu estou dizendo que isso aqui é um jogo que está sendo jogado. Jogar com a sua própria liberdade, concordo que é um risco e tanto. Entretanto, a gente sabe o que vem pela frente. Veja a excrescência que virou a justiça brasileira, né? Nós aqui comentando numa certa naturalidade, sobre um jogo, porque não é natural, mas o absurdo tem se tornado natural. E a gente tem aqui, nós comentamos a decisão de juiz sobre a prisão de um ex-presidente da República, não com base... Olha isso aqui, família, que saiu agora. Eu já até troquei de roupa aqui pra gente entrar ao vivo. Olha isso aqui, Moraes pode ter arrependido. Cara, eu não tô acreditando nisso aqui não. Moraes arrependeu? Como assim arrependeu? Preste atenção, hein? Nós vamos lá agora. Xande arrependeu. Bolsonaro da cartada. Família, nos ajude aí qualquer valor na nossa viagem. Nós estaremos indo para alguma capital aí, ou Belo Horizonte ou São Paulo, dia 3, tá? É domingo, dia 3/8, mês que vem. Domingo, dia 3/8. Nos ajude aí com qualquer valor. O Pix tá na tela aí, ó, para você nos ajudar aí com qualquer valor nessa viagem. E agora, a gente vai lá pro outro canal, até troquei de roupa pra gente falar sobre essa questão aí, essa questão do cidadãozinho aí, que estão falando que ele arrependeu. Pensaram que iria prender Bolsonaro hoje, mas ele vira o jogo. Deu uma cartada violenta em cima do cara que não pode nunca mais na sua vida pentear o cabelo. Não é conversa para boi dormir, família. É a dura realidade. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou pedir vocês, todo mundo que tá aí, pessoal, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal e eu vou te direcionar agora para o nosso segundo canal, nossa segunda fonte de informação. Xande arrependeu. Eu não tô acreditando nisso aqui não, tá, família? O reloginho tá tocando aí, ó. Deixa eu dar uma atualizada aqui para você ver. Esse reloginho vai aparecer aí agora, neste momento. Esse reloginho vai aparecer na tela aí. Você vai entrar lá. Em 1 minuto a gente vai entrar lá, beleza? A capa é essa aí. Só aguardar que eu vou te direcionar pro nosso segundo canal. Vai chegando lá e falando: Barba Ruiva, deu certo, cheguei agora, tô aqui. Vim da outra live, olha lá, ó. Vou deixar aqui, fica faltando. Quando tiver faltando 30 segundos, eu vou te direcionar pra gente bater um papo lá, continuar essa live, a extensão dessa live. Xande arrependeu, já aí convoca a todos, preste atenção. Eles querem prender Bolsonaro hoje ainda, mas esse mal não vai prevalecer, beleza? Só aguardar aí, essa capinha vai aparecer aí, você clica nela e eu te espero lá. Vai chegando lá e falando: Barba Ruiva, deu certo, cheguei agora. Só clicar aí, aguarda aí.